eras ou almas inesperadamente harmoniosas na contemplação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Alguém mais vai ler, Vilma? Você quer continuar? Está me ouvindo bem? Eu posso ler. Sim. Então pode ir, Antônio Carlos. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda, no planeta, a percentagem de pessoas, em qualquer idade física, habilitada a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se lhe derrama do ser. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas do lado físico, dirão talvez, tão somente, que a libido entrou em atividade com o seu poderoso domínio e, obviamente, ninguém discordará, em tese, da afirmativa, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida no planeta. É imperioso notar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou, mais claramente, aos espíritos que se corporificarão num futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que, então, se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isto porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, não os onera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que lhe reconhecerão trabalhos e sacrifícios, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Fica ruim assim? Boa noite, Rose. Não, fica não. Tá Tudo em paz com vocês, né? Tá. Ei, Maria Cláudia. Ei, tá boa? Bom te ver aqui, viu? Bom te ver também. Obrigada. Gente, vamos lá. Se eu não me engano, nós paramos por aqui, ó. Que eu lembro que a gente comentou no último estudo, até um determinado ponto, nós conversamos sobre a questão de conciliar, né, a atração sexual com a racionalidade, né? É o que o Emmanuel ele orienta a gente quando ele diz: estudiosos do mundo perquirindo a questão apenas do lado físico, dirão talvez que a libido entrou em atividade com seu poderoso domínio, e obviamente ninguém discordará em tese da afirmativa, atentos que devemos estar da importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para garantia e perpetuação da vida no planeta. Ele coloca, é imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros. Isso aqui nós conversamos também, ó. Não foi na semana passada, não, mas foi num estudo anterior, que eu citei sobre os vários casos que geralmente estão relacionados às atrações magnéticas. Falamos sobre
Cadê aqui, gente? Parceiros de existências passadas, espíritos que se corporificação no futuro lar, corporificarão. Vocês lembram disso? Lembram? Então tá bom. Isso porque a doação de si mesmo, a comunhão sexual em regime de prazer sem moderação, não nos exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho de sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiências e ensinamentos para o futuro. Se compreenderem que a vida paga em amor, todos aqueles que lhes recebem com amor, as justas experiências para a execução dos seus objetivos essenciais. Então, o que o Emmanuel faz aqui nessa questão? Primeiro, ele coloca para a gente o que geralmente se encontra por trás das atrações magnéticas. Ele fala mesmo que, mesmo o indivíduo estando num processo de atração, ele precisa raciocinar bastante. Lembra que eu até citei que nenhuma relação sexual, a gente não deve levar em consideração a questão das vinculações. O que eu quero dizer com isso? O sexo ele não foi criado para a gente viver as experiências de uma forma irresponsável. Ou seja, você tem um encontro sexual, você tem uma relação sexual, e o que a pessoa geralmente pensa? Não, mas foi consensual, foi uma coisa acordada entre ambos, né? Até nesses casos, ele vai gerar um registro magnético no outro, como se algo tivesse pendente, como se alguma coisa tivesse pendente ali. E aí, quando acontece do indivíduo encontrar em uma outra experiência, em uma outra existência, encontrar com esses indivíduos que já teve uma vinculação magnética na relação sexual, a pessoa já consegue fazer uma leitura de que existe alguma coisa pendente ali. Fica um registro. Lembra que na física existe, dentro dos processos de magnetismo, né? A atração e a repulsão. Vocês conseguem perceber isso? As repulsões, elas geralmente acontecem por uma incompatibilidade magnética. São dois corpos que se repelem, não se atraem. Esse se repelem pode ser por motivos dos mais variados. Pode ser apenas... não consigo falar de fone, não. Vou tirar o fone, porque fica muito ruim para mim tampar. Nem sempre é por questões de uma pendência ou de uma antipatia. Às vezes é só incompatibilidade magnética mesmo. A gente sabe qual que é a causa disso? Não, a gente não sabe qual que é a causa disso. A gente só sabe que alguns corpos, eles se repelem. O Emmanuel fala das antipatias, ele fala que a antipatia é um tipo de incompatibilidade magnética devido a um problema anterior. Por exemplo, a antipatia, ela sinaliza para a gente que a gente tem que transformar aquela antipatia em simpatia. Então, aquela antipatia é por um motivo. Você tinha uma relação com uma pessoa, de repente você teve um conflito com aquela pessoa e teve antipatia do indivíduo. Às vezes, o que acontece? Da gente ver a pessoa em determinado local e não sentir algo agradável em relação à pessoa, não saber o porquê. Isso pode ser alguma coisa relacionada à existência? Pode ser e pode não ser. Às vezes pode ser apenas uma questão magnética, de uma incompatibilidade magnética. E às vezes pode ser um ranço mesmo, uma antipatia, que revela o quê? Que revela que precisa transformar essa antipatia em simpatia. No mesmo aspecto, a questão da sexualidade, por exemplo. Existem indivíduos que têm uma compatibilidade magnética em relação à sexualidade muito grande. Isso não quer dizer que dentro
complementariedade, vamos colocar de complementação, não no sentido de completar, tá? Porque ninguém completa o outro, né? Vocês percebem isso, né? Que a gente não é metade de nada. A gente, o ser humano conosco pode complementar e não completar. Tá claro isso para todo mundo? Tem gente que acha que é completar mesmo, mas tá errado. Né? O outro não vai fazer por nós, que quem tem que fazer somos nós mesmos. Felicidade é uma coisa que é relativa à responsabilidade e conquista de cada um. Então, vamos colocar essa complementariedade. Às vezes, existe uma complementariedade, uma sintonia magnética perfeita, mas as almas são totalmente diferentes e isso cria um conflito danado. Por quê? Porque a compatibilidade magnética é apenas sexual. Entendem isso, sim ou não? Já viram isso, sim ou não? Sim. Eu não entendo por quê. Eu não entendo Não tem explicação. Do ponto de vista dos corpos, não, perfeito, mas do ponto de vista do psiquismo, existe conflito, entende? Os indivíduos não batem por personalidade, por N fatores. O que pode acontecer, que o Emmanuel fala, é que às vezes, assim, não existe nenhum tipo de planejamento para dois indivíduos. Vamos colocar lá, vamos pegar a Vilminha hoje aqui, como exemplo para a gente. Vilminha, ela, dentro do planejamento reencarnatório dela, existe os indivíduos de plano A e plano B. Tá? Plano A é a pessoa pelo qual ela fez um planejamento e ambos acordaram no mundo espiritual e ao se corporificarem dentro do trama da vida, uma hora eles vão se encontrar. Precisa fazer força para isso? Não. Porque está dentro do plano. E aí, o que acontece? Esses dois indivíduos, eles, psiquicamente, eles têm condições psicológicas adequadas para lidarem um com o outro. Tá? Porque quando a gente não tem condições para lidar com o ser humano, o que a vida faz? A vida divide, né? Você não tem nessa existência condições psicológicas para lidar com uma pessoa, não. Você reencarna quando você estiver um pouco mais maduro. Porque ninguém reencarna para um matar o outro. Né? Todo mundo reencarna para um somar na vida do outro. E aí tem o plano A da vida da Vilminha. Por alguma razão, por uma incompatibilidade de ideias, as pessoas mudam de ideia, não é? Porque a gente está lidando com o ser humano muda de ideia, o ser humano tem liberdade de escolha, né? O ser humano muda a rota da caminhada, aí eles se desvinculam, ok? Se desvinculam por alguma questão. Mas tem o plano B, da vida de Vilminha, que aqui nós estamos refletindo só sobre a vida de Vilminha. Só que antes do plano B, aparecem algumas pessoas, alguns indivíduos ali, com uma boa compatibilidade magnética. O que é a boa compatibilidade magnética? A gente se sente bem perto da pessoa, o corpo responde bem. Só que, às vezes, em termos de personalidade, em termos de maturidade espiritual, não é compatível. O que o Emmanuel vai dizer para a gente é para a gente não nos iludirmos apenas limitando a escolha das nossas relações a uma compatibilidade magnética. Que existe um outro tipo de magnetismo, que é o magnetismo espiritual de indivíduos que são parceiros na vida. Às vezes a pessoa, ele estabelece como crivo do relacionamento se o indivíduo, ele tem um bom... Interessante que até para estudo vídeo sexo você tem que selecionar bastante o que vai dizer, né? Para não ficar um estudo vulgar, né? Que a gente está lidando aqui com componentes espirituais, mas tem gente que estabelece como critério, assim, um indivíduo tem que ter uma desenvoltura extraordinária. Tá, mas e o caráter? Aí coloca o caráter como condição secundária, não é? Só que o seguinte, a intimidade do casal, ela não quer dizer que tá, gente? Ela pode sendo transformada e melhorada ao longo do tempo. O mais importante é a parceria espiritual, é o encontro de boas almas. É o que o Nietzsche falava assim, olha,
A gente tem que casar com uma pessoa que você tem prazer de sentar e bater um papo. Porque em determinado momento da vida é isso que vai ter no relacionamento. Não vai ter sexo, não. Vai ter o quê? Uma boa conversa. Então ele fala do casamento, casamento como uma boa conversa. Às vezes a gente inverte as coisas. A gente coloca a sensação em primeiro lugar e depois em outros lugares a gente coloca caráter, amizade, parceria, se a pessoa é uma pessoa de, né? Uma pessoa avalia, e aí, como é que a pessoa trata a família, como é que a pessoa... Isso aí é uma forma da gente obter um feedback, né? Saber como é que trata a família, como é que trata amigos, né? Então, o Emmanuel, nesse capítulo, ele fala muito sobre o namoro como sendo essa oportunidade, entre aspas, investigativa das individualidades, no sentido de conhecer mesmo. Não é investigativa de um investigador, é investigativa de sondar as características do indivíduo. Né? Por quê? Porque a matéria, ela se atrai mesmo, gente. Nós estamos na matéria, não estamos na matéria? Mergulhou na matéria, você está debaixo da lei de atração. Só que isso não basta, uma boa sensação. Isso não basta. Tudo é vibrações, tá? Tudo é energia, tudo é magnetismo, tudo é vibrações. Isso aí é um fato. Eu ia usar aqui uma questão, um exemplo de religião, até de igreja, mas eu vou elaborar melhor a minha ideia aqui. Pelo seguinte, às vezes a pessoa fala assim, mas eu me sinto tão bem naquele lugar, porque tem uma vibração, tem uma energia. Tá, tem uma energia. Quando todo mundo tá junto, tem uma energia ali circulando. Mas quais que são as ideias que circulam por ali? Entendem isso? Ou eu preciso dar um exemplo mais direto? Por favor, Rose. Eu vou ter que usar a igreja, mas depois eu corto. Então, vamos pensar numa coisa aqui. A internet está falhando? É só da Antônia Marta que está falando? Tá ruim para vocês também. Tá bom? Tá bom. Antônia Marta, qualquer coisa você sai e entra de novo fazendo favor. Porque pode ser um sinal que às vezes oscila um pouco. Sabadão, né? Geralmente o pessoal tá tudo no Netflix, uma hora dele. Vamos imaginar uma coisa aqui. É o que me ocorreu agora como exemplo. Claro, gente, que eu não estou falando da generalidade, porque assim como as instituições espíritas, assim como os centros de educação, as escolas, também têm as suas questões, né, a serem pontuadas. Existem aqueles que são aquelas instituições que são excelentes, existem aquelas que deixam a desejar. Então, pensa uma coisa aqui, que é importante. Tem determinadas igrejas que criam toda uma ambientação para que o indivíduo sinta, entre as, bastante, a presença de Deus. Cria toda uma ambientação. Alguém já foi em show gospel aqui? Não? Sim? Não? Não? Nunca foi? Casinha já foi. Show gospel, quem nunca foi, vá. Você aceita Jesus, meu filho. Entendeu? Você sente um trem ali, sabe? Eles chamam de Espírito Santo. É óbvio que todo tipo de música, ela tem o seu magnetismo. E aí vamos imaginar, você está em um determinado local, aí de repente luz reduzida, aí tem toda uma acústica, né? De elevação, os hinos, é óbvio que você vai sentir alguma coisa ali. Primeiro porque é bonito, as músicas são bonitas, tem uma mensagem bonita. Mas qual que é a ideia, doutrina que circula ali? Entende isso? Aí você vai, por exemplo, você vai lá num barracão de candomblé. Não tem nada melhor. Você sente uma energia de falar, gente, o que é isso aqui? Tem uma energia? Tem uma energia. Mas será que aquele pai de santo, aquele zelador, ele é bom? Ele tem sabedoria? Ele orienta os filhos de santo? Ele tem responsabilidade? Não é só uma questão de energia. Vocês entendem isso? Existe algo que está para além. Às vezes a gente só fica na presa às sensações. Me sentir bem,
que maravilha. Não é só ai, que maravilha, não. Qual que é o que paira na cabeça do indivíduo? Isso tudo tem que ser analisado, porque senão a gente pensa que é uma questão só sensorial mesmo. E não é. Por isso que ele fala em determinado momento que chegada à simpatia mútua é necessário o raciocínio. O indivíduo, ele percebeu uma atração magnética, ele percebeu, ele sentiu aquilo foi recíproco, é necessário raciocínio em N fatores. Principalmente se o indivíduo já tiver um relacionamento, né? Porque aí ele pode colocar tudo a desejar, né? Partindo da experiência. Até aqui tá tranquilo para vocês? Vocês querem falar alguma coisa? Aqui, ó, quando ele fala assim, ó, acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade. Aí na semana passada eu falei bastante sobre isso, que não é uma questão do adolescente, é uma questão do ser humano, que às vezes o indivíduo abre mão de tudo, porque por uma sensação, né? Habilitadas a pensar em termos de autoanálise. Gente, não é, a gente não tem que ficar como observadores da vida alheia. Nós precisamos criar um hábito da autoanálise. De observadores é de nós mesmos. O que para a gente é importante numa relação, que não é? Que tipo de característica para mim é fundamental que a pessoa tenha? Quais que são aquelas que eu não aceitaria de forma alguma? Eu preciso ter isso. Entende? Eu preciso ter isso como critério, porque senão, às vezes, por carência, por dependência afetiva, sabe? Que é aquela fome de amor que o Chico dizia muito, que a fome do corpo era terrível mesmo, mas é terrível. Mas ele falava assim, mas existe um tipo de fome, que é a fome de afeto, que é a fome de amor, o que às vezes faz com que o indivíduo suporte tratamentos, relacionamentos que são tóxicos durante e não consegue se desvincular. Então, não é só a sensação de estar com o outro e, entre aspas, a pessoa receber as migalhas de sentimento, as migalhas de afeto e achar que isso está tranquilo, está perfeito, está ótimo. Né? Sendo que a relação em si só é uma relação abusiva, uma relação que não oferece crescimento mútuo. Porque relacionamento é parceria. Relacionamento é para crescimento mútuo. Não justifica você estar do lado de uma pessoa que só subtrai, não soma. Eu não estou falando de somar da pessoa fazer alguma coisa para a gente, não. Estou falando de somar no sentido de personalidade, de duas individualidades que trocam ideia, que se apoiam em si, né, que se orientam, que haja uma confiança tal que um dá suporte para o outro no sentido dos próprios pontos de melhoria. Isso é importantíssimo. Vocês já pensaram nisso? Principalmente, mas aí nesse caso aí teria que ter uma relação que de fato ambos comungam com as mesmas ideias e pensamentos, né? Por exemplo, um ajudar o outro nos pontos de melhoria. Você tem uma liberdade tal que você possa conversar com a pessoa e a pessoa pode te dar um suporte nesse sentido. Sem afetação. Sem briguinha de ego. Vocês já pensaram sobre isso? Quem tem um relacionamento assim? Hein, gente? Relacionamento maduro, de apoio, onde um pode conversar com o outro, onde um se ampara no outro, onde não há críticas severas. Entende? Onde a pessoa não vai usar aquilo contra você mesma. Não, é apoio. Porque para você confiar em alguém e se abrir,
Você tem que ter plena convicção de que a pessoa não vai usar aquilo contra você. E não é a coisa tão simples assim achar uma pessoa na vida, né? Um relacionamento maduro desse naipe. A questão também, né, Rose, que não é só no aspecto do namoro. Você tem que estar fazendo um trabalho de autoconhecimento aí para viver um relacionamento também, né? Porque às vezes você acha que encontrando uma pessoa, ela vai te dar todos os passos para você ter uma vida perfeita. Você se escora nela de todas as formas, tenta fazer que aquele sentimento transforme a sua vida. E, na realidade, nós viemos sós e vamos voltar sós. Aquele que faz companhia para conosco é apenas na caminhada juntos, né, de apoio. Mas não pode ser uma bengala eterna. E a gente sabe que muitos relacionamentos são assim. As mulheres são totalmente dependentes dos homens, emocionalmente, financeiramente, e ainda quando vem os filhos, aí que se torna realmente uma porta que não tem muita saída, né? A pessoa fica ali porque ela foi criada para o lar, e no lar ela se acostuma, e se acostumar com uma condição, seja ela ruim ou seja ela boa, muitos se acostumam. Muitos até estão separados de corpos, dentro do mesmo ambiente. Isso é muito triste, porque uma pessoa que está separada de corpos dentro do mesmo ambiente, se ela está dentro de uma religião ou dentro de um dogma, uma filosofia, ela para partir para um outro relacionamento, ela tem que, pelo menos, terminar um para começar o outro, porque, senão, é um conflito que ela arruma para dentro da sua própria vida, que pode ser até algo que dê homicídio. Então, é muito sério. Então, a pessoa acaba por fazer uma escolha de criar os filhos, envelhecer ali e até esperar que o outro venha não estar mais aí e partir para um outro relacionamento, ou nunca mais, né? Esperar morrer mesmo, né, Vilmin? Pode falar, Vilmin. Esperar morrer, rezar para morrer rápido. A gente percebe aí, não é um nem dois, não. Deve ter milhões nessa condição, e a mulher, infelizmente, ela é a que cede, né? Ela é que cede. Não, eu tenho um tio que ele é assim, sabe? Ele é separação de corpos e tudo, ele não pode separar porque ele é ministro da Eucaristia. Entendeu? Se ele separar, ele perde a condição de ministro. Entendeu? E aí eles se suportam. Isso é mais comum do que a gente imagina. É porque as pessoas não falam. E as pessoas não falam, não é para os outros, não. Não falam no próprio relacionamento. Não param no assunto, né? Sabe aquele negócio, sabe aquela frase que o homem detesta ouvir? Que é falar de relacionamento? Vamos discutir a relação. É discutir a relação. Desliga a televisão aí. Tem homem que não aguenta nem ouvir falar nessa frase, né? Então, aí a mulher fica deixando para amanhã, para depois, e aí vai a vida. Na verdade, tem que discutir relação, não, né? Tem que conversar sobre ela todos os dias, né? Não tem que deixar acumular, deixar passar, tem que criar clima mesmo de liberdade para poder conversar sobre tudo, né? Porque são dois seres, né? Agora, isso aí que você colocou, toda essa problemática que você colocou e colocou muito bem, por isso que o capítulo namoro é o terceiro, antes qual que é? Família. Família.
Agora, Rose, Se eu não educo dizendo, olha, ser humano não é coisa, não é objeto, você não pode tratar o ser humano como se fosse um objeto. Tem que respeitar o ser humano. Entende? Você não é dono de ninguém, não vai ser. Você não é dona de ninguém, nem vai ser. Tem que ser uma educação clara. Felicidade, você que vai conquistar a felicidade, não é ninguém que vai conquistar por você. Isso tudo é na educação. Agora, se paizinho e mãezinha não tem essa base, como é que vai dar o que não tem? E aí tem essas colocações horrorosas aí, que geralmente comumente a gente ouve, que é quantas namoradinhas tem, né? E por aí vai. Então, esses princípios devem ser colocados na formação do indivíduo. De ambos os lados, tanto menino quanto menina. Porque se não for assim, vai ser um adulto sem a menor compreensão do que é relacionamento. Principalmente se a criança vê relacionamento abusivo, tá? Ela vai achar que relacionamento é daquele jeito. Relacionamento, amor é violência. Se a criança vê isso, ela o que vai entender? Amor tem violência. Se não tiver violência, não é amor. Associa. Fala, Tati. Uma coisa que me ocorreu aqui, que quando está começando um namoro, a tendência é que quando está muito bom, aquelas afinidades e cada vez mais afinidades vão grudando, né? E um gruda no outro, assim, Sim. E vira quase que um raio laser, uma coisa que fica prejudicial, como se não existissem outras pessoas. Então, uma coisa que eu acho que é importante muito assim destacar, em termos até de experiência, é que as amizades têm que ser mantidas, né? Outros relacionamentos, não ficar o tempo inteiro com aquela pessoa, né? Porque a gente sufoca o namoro fazendo isso. A gente sufoca, a gente enche do outro em algum momento, né? Assim, e o outro a gente também, né? É natural, porque no começo é tudo bom, né? Deixa a velhinha falar, tadinha, quer comentar. Mas é porque tudo é mistério, né? E o ser humano gosta muito de mistério. Então, o outro ainda é muito Novidade. Mistério, né? É novidade. É novidade. Aí, depois que a gente já conhece o caráter da outra pessoa, é aí que começa o trabalho da conquista verdadeira, né? Porque a conquista verdadeira do amor, né? Do amor. É aí que começa, né? Não é a hora que termina, é a hora que tem que começar mesmo. Que existe aí não se demonstrar. São as surpresas, né? Que um tem que fazer para o outro, é o encantamento. E muitas das vezes, o que acontece? Nossa, esse trem de surpresa é complicado, né, Vivi? O noivado, e depois as pessoas se casam. Aí depois a mulher tinha um projeto de fazer um curso, não faz mais. O homem tinha um projeto de trocar de emprego, de não faz mais. Aí existe a acomodação. Então, muito do que a gente viu no outro, na realidade, foi só algo que se falou, não era assim um sonho mesmo, né? Então, eu percebo que existe muita coisa depois que casa, né? Depois que a ligação fica mais séria, né? Vira compromisso. É por isso que hoje muitas pessoas não querem compromisso, querem apenas vamos tentar. Se der certo, isso é muito perigoso, né? Tem que saber aproveitar demais a relação desde o começo, mas também tem que, é o que a Tati colocou mesmo, tem que ter esse cuidado mesmo para não viver só aquilo, né? E a tendência é que as pessoas fiquem só nisso mesmo. Só nisso. E aí quando é um relacionamento tóxico, é ótimo, porque quanto mais ilhada a pessoa estiver, maior poder o outro vai imprimir sobre ela. E, gente, o indivíduo não pode perder a individualidade. A individualidade, ela tem que permanecer. É desafiador isso? É desafiador, porque vida conjunta, quando você vive uma vida, você tem que compartilhar essas coisas com o outro, não tem? Inclusive a agenda, não é? Tem que compartilhar, não tem a agenda? Essa parte eu acho um saco, mas pelo jeito a Tati também. Mas aí,
Ainda bem que a Inês não está ouvindo, que ela está com fone de ouvido, está estudando. Ai, hoje para mim, está ouvindo, sim. Sobrei. Então, e aí o que acontece? Tem que ter individualidade, a pessoa tem que fazer as coisas da pessoa, você tem que fazer as suas coisas, e um indivíduo não se pode perder no outro. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar que tudo que você fizer vai afetar na rotina do outro também. Né? Por isso que quando a pessoa mora junto, que eu acho mais complicado ainda, tudo tem que ser levado em consideração. Porque você não pode decidir mais por si, porque você não é uma pessoa sozinha. Tem que decidir por si e pelo outro. E é aí que está a grandeza do relacionamento. Entendeu? Porque se eu tô sozinha, eu faço só as minhas vontades. Olha que egoísmo. Olha que coisa bacana. Não tem que dividir nada com ninguém. Faço as minhas. Pego 250 estudo. Vivo pra caridade, né ou não é? E as contas chegando, tô nem aí, que eu tenho que estar gastando pra mim mesmo. E quanto é outra pessoa? Entende isso? Aí já é um peso a mais, aí eu tenho que pensar um pouco mais. Olha como que a vida estabelece pra gente um relacionamento exatamente pra gente ir desgoificando. Porque nós não somos o solzinho. Entende isso? A gente às vezes se da pessoa, do parceiro, da parceira, travou. Travou. Aqui tá oscilando a internet aqui. O que eu estava dizendo é que as nossas atividades não são mais importantes, né, do que da outra pessoa. Então, é necessário levar em consideração, sim, por respeito. Fala comigo, Zinha. Quem está num relacionamento abusivo está tão sozinho, já está tão desligado dos amigos, e quando alguém chega e fala, nossa, esse relacionamento não está legal, você está diferente, isso está virando sofrimento, a pessoa não consegue entender, não. Ela tem dificuldade de ter essa visão, porque ela ficou tão perdida, tão sozinha, só ela e o outro, que ela se perde, ela não consegue. E mesmo depois que sai do relacionamento, ainda fica com aquele apego, ainda fica com aquela dificuldade de compreender que já está na hora dela olhar para ela. Né? E, assim, e são inúmeros casos que a gente vê que as pessoas não conseguem se desligar. Né, Zinha? É muito difícil desvincular, né, Zinha? Extremamente difícil. Vocês entendem o que pesa é a questão magnética? Vocês conseguem entender isso? Quem já separou aí sabe, né? Tô falando, separou de qualquer relacionamento, tô falando de casamento, não. A separação ela é complicada, por quê? Porque qualquer vinculação, e se for longa e profunda, ela cria vinculações magnéticas muito fortes. Aí, para você romper isso, é pesado. Pesado, um verdadeiro desafio. Só que aí que está o equilíbrio de Adão e Eva. A gente não pode ser só emoção, só sentimento. Entende isso? Você tem que ser razão, você tem que equilibrar com a razão. Tem que falar, opa, peraí, isso não, o relacionamento não vai dar certo, não tá bom, né? Talvez seja melhor que cada um siga o seu rumo. Eu tô falando aqui de namoro, tá, gente? Namoro, tô falando de compromisso afetivo. Em determinado momento, a gente tem que raciocinar como um adulto. E mesmo raciocinando como um adulto, você vai, obviamente, sofrer todos os impactos da quebra da aliança magnética. Todos. Mas ainda assim, se você tem motivos suficientes, você sustenta aquilo, mesmo com todas as dificuldades. E não é só quando a coisa está ruim, não. É quando não vai dar certo, porque às vezes existe sentimento, existe amor entre os indivíduos. Entende? Mas não vai dar certo. Tá travando muito, né? Vocês estão me ouvindo?
tá? Porque senão a gente pensa assim, mas existe amor. Existe amor, mas não vai dar certo. Tem coisas que você percebe que as caminhadas são diferentes, né? Não é só quando tá muito ruim, não. Às vezes quando tá bom também. Quando a gente descobre que a gente se ama, a gente fala, eu amo fulano, mas eu não vou ficar porque eu estou cansada da situação. Aí tem até mais força também, não tem? Para decidir, né? Fala, Dani. Isso mesmo. Você está falando esse negócio aí de força magnética, né? O engraçado é que eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão, porque eu tive um relacionamento de 5 anos. Só que o relacionamento tinha se tornado uma amizade, né? Já era amigo, então não tinha o porquê mais, sabe? Não tinha. Aí resolveu findar-se, né? E tranquilo, né? Sem problema nenhum. Só que depois de 2 anos e meio, que parece que sente que acabou total. Um dia, eu andando de ônibus, aí deu aquele clique. Tipo, agora acabou. Mas depois de 2 anos e meio. E isso é porque nós ficamos 5 anos juntos, né? Tivemos muita coisa junto, crescemos juntos, eu apoiei ele em várias coisas. Só que não existia mais aquele amor de namoro. Existia uma admiração, um carinho, por isso que a gente resolveu terminar. Só que depois, aí, terminou, cada um seguiu o seu caminho, não tivemos contato. Só que fica aquela coisa no coração, né? Você sempre tá lembrando da pessoa. Aí um dia, simplesmente dentro do ônibus, deu um clique, acabou. Eu senti um alívio tão grande. Interessante. A desvinculação que você quis dizer, né? E eu não sabia o que era. E eu acredito que tenha sido isso, sabe? Esse vínculo magnético. Exatamente. E eu não conseguia envolver com outra pessoa, aquela coisa toda, né? Por isso. Mas não era assim, eu não queria voltar para ele. Sim. Mas eu não conseguia me envolver. Sim. Existia uma ligação. É muito estranho isso. É. Por isso que, às vezes, o que eles dizem é o seguinte: entre um relacionamento e outro, você tem que namorar com você. Para você se desvincular de um para começar um novo relacionamento. Não é no estalar de dedos. Às vezes, quando a pessoa leva em consideração só as atrações físicas, gente, eu termino hoje mesmo, eu já estou no baile, não é? Isso é muito comum. Por quê? Porque o objetivo qual que é? A conexão de ordem corporal. E tá tudo certo também. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo. Eu tenho que terminar um relacionamento para não sofrer muito, é ficar com outra pessoa. Mas aí que tá. Mas aí, como é que eu saio de um relacionamento e como que eu chego para o outro relacionamento? Chego bem? Chego curada? Porque todo término é incômodo demais. Demais! Então, a pessoa precisa dar uma recuperação. Isso que a gente está falando aqui não é ordem, não. É reflexão terapêutica. Entende? Sobre a vida mesmo. Para a gente entender um pouco mais sobre a vida. O porquê que, às vezes, a pessoa sofre tanto na separação. E por quê? É porque existem as ligações de ordem psíquica, de ordem sexual, dos hormônios mesmo, existem a relação magnética entre o casal. Por isso que o Emmanuel tem uma lição que ele fala que determinados relacionamentos, se a pessoa não tiver uma base muito forte para segurar o término, a pessoa entra num processo de loucura. Porque a ligação era tão forte, e aí tem pessoas que se matam. Vamos supor, a pessoa não tem nada. Ela não tem perspectiva de vida. A pessoa, ela estabelece o centro das suas energias toda naquele relacionamento. De repente, ele acaba. A pessoa se sente abandonada, a pessoa se sente trocada, a pessoa se sente objetificada. Como se você pegasse um objeto e jogasse no lixo, né? Então, aquilo é muito traumático para algumas pessoas. Por isso que a gente tem que... Isso aí, eu não sei se vocês tiveram. Eu não tive esse preparo, em termos assim,
como adolescente, eu não tive esse preparo. Eu fui aprender essas coisas depois de adulta, nas relações, né? Às vezes a gente aprende vivendo mesmo. Agora, mas a gente pode passar a orientar os mais novos a ter um entendimento diferente sobre si mesmo e sobre os relacionamentos. Porque aí os resultados serão resultados mais felizes. Continua sendo um desafio? Continua, porque se relacionar é desafiador, em qualquer âmbito da vida. Não é só relacionamento, todos. Família, tudo. Porque são individualidades, são diferentes, tem que respeitar o espaço do outro, tem que respeitar a natureza do outro, as características do outro, é um mundo à parte, são conflitos. Vocês já passaram para prestar atenção de que são conflitos à parte? São conflitos à parte. O que uma pessoa sofre, o outro sofre por outras coisas diferentes. Se eu não sei os motivos pelo qual você não consigo sentir a dor de Vilma, como é que eu vou compreender na totalidade? Eu posso imaginar. Mas só se eu passasse por algo muito aproximado e semelhante, que eu poderia sentir o que ela está sentindo. Mesmo assim, é muito relativo, porque cada um sente de um modo, né? Então, de alguma maneira, viver, a gente cresce muito nas relações, nos contatos. A gente cresce muito, não é pouco, não, a gente cresce muito. Se a gente estiver aberto para isso, para entender os relacionamentos, a gente cresce mais ainda. Sempre pensando o seguinte, olha, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu estou deixando de fazer isso aqui, mas eu estou ganhando, porque relacionamento é assim. Eu gosto muito do filme Comer, Rezar e Amar. Quem já assistiu? Filmaço, eu vejo sempre. Zinha, assista que você vai amar. Primeiro por causa da atriz, né? Sou fãzaça dela. Segundo, porque o filme tem uma trama, ele é embasado num livro, claro, muito mais completo e tal. Mas no filme, ela sentiu uma inquietude, uma infelicidade, um vazio, alguma coisa que ela sentia que ela tinha que buscar para preencher. Ela precisava, de algum modo, se encontrar. E aí, em termos de relacionamento, interessante como que, às vezes, a pessoa olha para si no término de um relacionamento. Outro ponto importante, o outro não pode nos distrair. Isso é um desafio. Você precisa conviver com o outro, entendendo que você tem as suas metas, os seus ideais superiores, e o outro tem as suas metas e seus ideais superiores. Talvez para o indivíduo seja melhorar no futebol, sem querer menosprezar as causas e os desejos da pessoa. Talvez para aquele, e é importante para aquela pessoa isso. Jogar o futebol, melhorar no futebol, ter boas relações, e para você suas metas sejam outras. Isso não perde em nada em termos de relacionamento, desde que cada um mantenha suas metas superiores. Porque tem gente que abre mão de tudo. Mentira, desculpa. A pessoa fica querendo justificar o relacionamento, não faço isso por causa do relacionamento, não faço aquilo por causa do relacionamento. É bobo, tem que dar o grito às vezes. Tá? Para você manter a sua individualidade. Fala comigo, Tati. Quando você estava falando antes, eu tinha pensado nesse filme também, eu gosto demais, e mostra ela relacionando, né, numa casa perfeita, ela com uma vida ótima, escritora, e o cara vivia a vida dela. Ele, tudo que começava, largava, ele queria viver só a vida dela, né, o primeiro. Isso aí não é spoiler do filme, não, que é bem o inicinho, né? Sim. E aí, eu lembro dela ficando meio perdida, assim, e ela fazer uma prece. Ela fala assim, como ela não tinha hábito de fazer, ela começa assim, admiro muito seu trabalho. Exatamente. Admiro muito seu trabalho. Deus. Né? É. Então, assim, tudo é um exercício mesmo, né? Mas como é que... É sensacional. É muito bom isso. E uma coisa que eu queria falar aqui, Rose, é dessa questão do impulso criativo que Emmanuel coloca aí, que ele é muito para o sexo, para a perpetuação da espécie mesmo, essa coisa assim, mas também é para outras áreas, que a gente não deixe só isso, né? Só o sexo ter esse impulso criativo, né? Então, assim, um exemplo que eu vi certa vez, assim, imagina uma pesquisadora no laboratório que presta a descobrir lá, né, a vacina
pode passar a pessoa que é mais atraente para ela está focada naquilo ali. Então, a gente conseguir ter outros focos que não seja o outro só, né? Só aquele impulso, ficar pensando nisso o tempo inteiro, né? Alimentar outros impulsos criativos. Não sei se faz sentido. Muito bem colocado. O que acontece? Isso aí é sintomático, é efeito. Quando a pessoa se volta muito para uma área, é sinal de que tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada, né? Porque quando a pessoa está com algum tipo de pendência na sexualidade, né? Ou em relação ao outro, ou em relação ao prazer em si, ou a vida da pessoa é muito tediosa, e a pessoa precisa de prazer, ela vai buscar prazer a todo custo. E aí aquilo vira uma coisa fixa. Então, em toda dependência, a gente tem que ir atrás das raízes da dependência. Porque senão a pessoa vai compor poesia, vai tocar um instrumento, vai fazer atividade física, vai namorar e a pessoa vai continuar terrível, sexualmente falando. Por mais que gaste a energia genésica dela, ela vai continuar terrível. Ela vai continuar com conflito. Então, tem que resolver o conflito. Tem que resolver a questão. Toda busca desenfreada por sensação e prazer significa tédio de alguma coisa. Entende? Em alguma área da minha vida, aquilo está morno, a vida está ruim para mim, aí eu preciso dar a sensação prazerosa para justificar, é a mesma coisa de comer. O comer não é um problema, não. Você tem que descobrir o motivo pelo qual. O que está tão ruim assim que você precisa sair da tensão ou sair do algo desagradável e buscar a sensação para alívio de tensão. Então, a questão da energia genésica, né? A gente tem que buscar a qualidade da relação. Não é a quantidade da relação. A relação realmente proveitosa que alimenta é a relação qualitativa. Quando é uma relação rasa, superficial, não é funda no sentimento, a pessoa tem uma tendência a buscar quantidade, mas é diferente. A relação que, de fato, ela proporciona um preenchimento é relação com qualidade. A relação com qualidade é uma relação que está conectada. A sensação com o sentimento. Quando eu falo sentimento, eu digo respeito em relação ao outro, ternura, carinho em relação ao outro. Sabe? Uma relação sexual modelo espiritual é um modelo tântrico, onde o prazer não está focado em determinados órgãos. É uma coisa muito mais do corpo, relativa ao ser. Entendem isso? O que é que eu explico mais? A gente tem uma tendência a achar que o prazer, ele está em locais específicos, não é assim? Não é, está no corpo todo. Tá? Então, o olhar gera prazer, quanto o toque, o encontro dos corpos também. Isso precisa ser desenvolvido. Só que quanto mais bruto o indivíduo for, menos ele consegue explorar esse terreno, que é um terreno muito mais espiritual. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Entende isso? E a maioria quer o quê? Quer a pressa, quer como se fosse o coroamento, quer o orgasmo, como se fosse o coroamento da relação. Da relação que não dura 10 minutos. É a relação que não dura 15 minutos, sendo que algo deveria durar um tempo maior para ter um encontro entre as almas e as individualidades. Então, a gente, às vezes, fica nessa coisa desenfreada, nessa busca desenfreada de prazer, porque a gente perde em qualidade da relação sexual. O ansioso é ansioso em tudo, inclusive na relação sexual. A pessoa não escolhe os momentos de ser ansioso, percebem isso? Não é? Então, a tendência é imprimir em tudo, inclusive na relação sexual.
E aí o indivíduo poderia ter uma boa experiência e não tem. Por quê? Porque não tem tempo. E aí, como é que fica a relação? Péssima. Então, é um terreno assim. Nós vamos entrar muito nisso aí. Ainda. Vamos entrar muito nisso. Para finalizar a nossa reflexão aqui, voltando no Comer, Rezar e Amar, o que ela faz? Ela vai em busca de si mesma e ela passa por N experiências, até que ela descobre um guru na Índia, que passa por umas técnicas de meditação que ela consegue sentir a presença de si mesma, ela começa a sentir um pouco mais de alegria de viver e tal, e ela encontra aquilo que ela considerava como sendo o equilíbrio ideal. E aí ela descobre, ela conhece aquele que seria o amor da vida dela. Quando ela descobre aquele que seria o amor da vida dela, o que ela faz? Perde o equilíbrio ideal. E ela surta. Entende? Só que a vida é, olha, o mecanismo da vida. Tem um filósofo, trabalhei semana que vem, eu vou trazer essa filosofia para a gente entender. A vida é assim. Tensão, quebra de tensão. O que eu chamo de tensão? Disciplina, tá? Disciplina é tensão. Disciplina, responsabilidade, concentração, equilíbrio emocional, quebra de equilíbrio. Não dá para ficar só no equilíbrio. Ninguém suporta uma pessoa falsamente equilibrada o tempo inteiro. Porque a vida é assim. Ela custou entender isso. E aí, quando ela já tinha terminado o relacionamento, é quando o guru vira para ela e fala assim: perder o equilíbrio do amor, por amor, é também equilibrar-se. Entende isso? Senão vira doutrina. A pessoa abre mão de tudo, inclusive do amor. Mas existe algo mais puro que o amor? Não. Então você está abrindo mão disso por quê? Entende? O relacionamento estava sendo um peso para ela, sendo que deveria algo para ela, de fato, desfrutar. Tanto quanto a meditação. Por isso que eu acho o filme que tem uma baita sacada. Para quem é maduro espiritualmente. Para quem é maduro. Para quem não quer equilíbrio emocional, tá nem aí para isso. Tanto faz. Né? Eu quero curtir, porque aí eu me distraio, não tenho que pensar sobre a vida. Mas quem quer se encontrar, eu acho que o filme é uma baita de uma sacada. Que ele mostra exatamente isso. Você perder o equilíbrio por amor, ou seja, em determinado momento você dá uma relaxada, se entregar, porque a gente tem mania de controle. Ninguém tem controle de nada em relacionamento, você não tem que ter controle, nem sobre você, nem sobre o outro, porque relacionamento é entrega. Por isso que não pode ser com qualquer um. Naquele momento, é perder o controle. Ou seja, ela precisou passar por um processo de amadurecer e entender isso também. Isso é que o Emmanuel, é o tipo de relacionamento que o Emmanuel, ele chama a nossa atenção, que a gente comece a pensar sobre ele. O nosso tempo acabou, né? É isso, gente. Obrigada pela companhia. Quem que vai fazer a prece final?